Igreja, receba a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveite que você está de pé, continue de pé, pegue por favor a sua Bíblia, a poderosa palavra de Deus, e abra por gentileza a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo 1. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 1 em diante. Leremos alguns versículos, amém? Para compreendermos melhor aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Jeremias, capítulo 29, Jeremias 29, versículo 1. Quem achou, diga amém. Passemos então a ler a palavra do Senhor. Acompanhe aí. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas acompanhe por favor. Versículo 1. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Pule para o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai vossas esposas, e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-ei e me encontrareis, quando vós procurardes por mim de todo o vosso coração. Amém? Até aí, glória a Deus, pode tomar assento, que o Senhor nos dê uma boa palavra nessa noite, amém? Pode se acomodar aí. Irmãos, olhe para cá, deixa eu fazer uma breve, bem simples ilustração daquilo que nós queremos compartilhar da parte de Deus com cada um de vocês. Uma simples ilustração. Pense bem que as pessoas geralmente, quando desejam fazer uma viagem de carro, desejam fazer uma viagem longa de carro, é comum, é natural que essas pessoas, antes de pegarem a estrada com o seu carro, rumo aí, quem sabe a uma praia ou algo do tipo, é comum que as pessoas, antes de pegarem a estrada, as pessoas peguem seu carro e façam lá uma revisão, uma manutenção, por segurança. Por mais, já viu que é comum, por mais que a pessoa use o carro todos os dias para vir à igreja ou para ir ao trabalho e voltar, usa todos os dias, mas quando se deseja fazer uma viagem mais longa, é comum que essas pessoas peguem o seu carro, leve lá no mecânico, numa oficina, e coloque o carro para fazer ali uma revisão,
um ajuste, uma manutenção. E as pessoas deixam ali seu carro talvez por 1, 2, 3 dias, dependendo do serviço que for fazer, mas a pessoa, ela se submete a isso, a ficar ali alguns dias sem o carro dela, para que ela tenha uma segurança maior de que ela chegará ao seu destino. Então, ela pega o seu carro, leva o seu carro para ser ajustado, para ser arrumado, organizado, manutenido ali, e por isso ela fica alguns dias sem o carro dela, e ela não se importa em ficar 1 ou 2 dias sem carro, porque ela sabe que o que vem por depois é bem melhor, ela é a segurança de viajar e chegar no seu destino. Então, como essa pessoa quer muito chegar no seu destino, ela abre mão do carro dela por 1 ou 2 dias ali, para fazer uma manutenção, para que depois que esteja tudo certo, ela pegue o seu carro e vá em segurança, e o mais importante, que ela chegue lá no destino que ela quer. Estou contando essa comparação para que vocês entendam que nós também, por vezes, precisamos ser ajustados, precisamos ser manutenidos, precisamos de um tempo de ajuste. E nesse caso, o mecânico, aquele que faz a manutenção, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que por vezes tem que nos parar, deixar a gente ali na garagem, no oleiro ali, na olaria do oleiro, para que a gente venha ser, ali ajustado a isso. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre tempo de ajustamento, porque o Senhor por vezes vai nos conduzir a um tempo de conserto, a um tempo de ajustes, a um tempo onde o Senhor vai parar a minha vida ou a sua história, vai nos conduzir a um local para nos cuidar da gente, para nos acertar, porque por vezes a correria da vida faz com que a gente de um lado ou do outro saia um pouco daquilo que o Senhor quer. Então eu contei essa ilustração do carro para você entender que por vezes eu e você também, o Espírito Santo pode nos levar a algumas oficinas para que a gente seja ajustado a ser aquilo que Deus quer que a gente seja. A Bíblia diz, meus irmãos, que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de construir, há tempo de derrubar. Podemos até dizer, há tempos que são mais fáceis e há tempos que são mais difíceis. A questão é que o tempo de sorrir, para nós é tudo muito simples, é tranquilo. Mas quando chega o tempo de chorar, quando chega o tempo difícil, aí que o negócio aperta. Aí que a gente vai diferenciar quem está firme em Deus e quem não está. É a forma como reagimos aos dias difíceis que nós passamos. E nós passamos e vamos passar, porque foi o próprio Jesus quem disse: olha, nesse mundo vocês têm aflições. Então nós vamos passar por dias difíceis. Mas o segredo está em como nós vamos reagir a esses dias. E é importante notar que algum desses dias que nós vamos olhar para o céu e vamos perguntar: meu Deus, por que tanta dificuldade? Por que tanto choro? É importante a gente se atentar, porque possa ser que esse seja um dia que Deus esteja nos levando para um tempo de ajustamento, para nos preparar para um destino que Ele quer nos levar. Já parou para pensar que nós temos muitos sonhos de chegar em grandes lugares, mas a gente nunca para imaginar quando é que nós vamos entrar na oficina de Deus, para Deus nos ajustar para essa grande carreira e essa grande viagem. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem bons sonhos, grandes sonhos para a sua vida, mas se você quer viver esses sonhos de Deus, se prepare, porque possa ser que Ele te leve a algum tempo de ajustamento. E nós estamos vivendo um tempo difícil, vivemos, e Deus está com a gente, mas mesmo Deus estando com a gente, há tempos difíceis. Esse texto que nós lemos é um exemplo disso. O povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia. Então imagine só o cenário: o povo de Deus, escolhido
por Deus, um povo que ouvia dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, que Deus os libertou do Egito. Esse povo que foi levado cativo era o mesmo que ouvia os seus antepassados dizerem que um dia eles chegaram na frente de um mar e Deus abriu o mar para eles passarem. Esse povo é o mesmo que escutou os seus pais dizerem que enquanto eles estavam pelo deserto, as suas roupas aumentavam de tamanho, não se perdia, os seus calçados não eram perdidos. O povo que está vivendo isso era um povo que escutava o que Deus fez no passado, mas não só isso, eles também eram um povo que tinha escutado as boas promessas de Deus para Israel. Mas agora esse povo, que além de ter visto o que Deus fez no passado, ouvir as boas promessas que Deus tinha para o futuro, aquele povo tinha boas perspectivas, aquele povo tinha boas esperanças para o seu futuro, mas agora a realidade é tudo diferente daquilo que eles tinham ouvido falar e do que imaginavam, porque o que eles ouviam falar é que Deus era um Deus de milagre, que fazia impossível acontecer, e o que eles escutavam falar para frente é que Deus ia prosperar o povo, mas a realidade do presente era que tinha vindo um reino babilônico, de Nabucodonosor, tinha sitiado a cidade, destruído tudo, pegado o povo de Israel, levado para a Babilônia, e agora o povo que tinha boas esperanças da vida, são escravos em uma terra distante. Então, olha o cenário. O povo escutava que no passado Deus tinha feito grandes coisas, e o povo escutava que no futuro Deus faria grandes coisas, mas a despeito do passado e do futuro, o presente era tudo diferente, porque se no passado tinha milagre, e no futuro tinha boas promessas, no presente tinha um tempo difícil que eles estavam passando. Esse é o lance, porque de fato nós escutamos, vemos na Bíblia, lemos na Bíblia, ou escutamos experiências dos nossos vizinhos, amigos, pastores, gente da igreja, do que Deus fez lá atrás. Nós vemos na Bíblia que Deus fez grandes milagres. Nós olhamos para o nosso vizinho e vemos que Deus curou. Nós olhamos para o nosso vizinho e vemos que Deus aprovou ele num concurso. Nós olhamos para o nosso vizinho e vemos que ele viveu um grande tempo de prosperidade. Nós ouvimos falar de um Deus que faz milagres. Nós talvez até temos esperança e promessas de Deus. Deus, quem sabe, já até falou com a gente: olha, eu vou aprovar. Olha, eu vou fazer, eu vou te dar. Mas o passado é uma coisa, o futuro é outra, mas parece que o presente é tudo diferente disso. Aí a grande questão é: você conhece o Deus que fez no passado? E esse mesmo Deus lhe prometeu que no futuro Ele vai fazer. Mas no presente, não tem nem sinal de que Deus está fazendo alguma coisa. Aqui é que a gente diferencia quem crê e quem não crê. É quem acredita que mesmo sem parecer, mesmo sem nada estar acontecendo, Deus ainda está com você, apesar do tempo difícil que a gente está vivendo. Como diriam os mais antigos, é agora que a gente vai diferenciar os meninos dos homens. É agora que a gente diferencia quem crê e quem não crê. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: a despeito do tempo difícil que você esteja vivendo, não quer dizer que Deus não esteja com você. Porque a despeito de você não entender o hoje, isso não quer dizer que Deus não esteja com você e esteja lhe garantindo promessas. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: fiel é aquele que fez a promessa, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para tanto, se Deus disse, vai acontecer, tenha certeza disso. Mas você precisa aprender a reagir o presente, mesmo que ele seja tempo difícil. Então o texto que nós lemos é uma carta de Deus, porque o povo de Israel, o povo de Judá, ele foi sitiado. Babilônia chegou lá, tomou tudo, destruiu tudo, acabou com tudo, pegou o povo de Deus, o povo cheio de promessas, cheio de planos, levou para a Babilônia, e agora eles estão cativos, exilados naquele lugar. Então um povo que tinha boas promessas do que ia acontecer, agora estão subjugados num reino distante. E esse povo começa, Davi, a fraquejar na fé. Aquele povo começa a ceder às tristezas, começa a desanimar na fé,
como muitas vezes acontece comigo ou talvez com você. Quando a gente não vê Deus fazendo alguma coisa, nós estamos num momento difícil, a gente olha e fala: meu Deus, por que o Senhor não faz? Aí a gente começa a ceder à tristeza, o desânimo. Mas aí Deus levanta o profeta Jeremias, que escreve uma carta de Deus, e ele vai enviar essa carta lá para o povo de Deus que está cativo na Babilônia. O povo estava começando a ceder às tristezas, porque não via Deus fazendo nada. O povo estava desanimando, porque não via as promessas de Deus se cumprirem. O povo estava começando a perder a fé, porque olhava para um lado, olhava para o outro e não via sinal de algum milagre de Deus. Não via sinal de que alguma coisa poderia acontecer e Deus realizar o que lhe havia prometido. Aí o povo começa a desanimar na fé, começa a ceder às tristezas, começa a desanimar, começa a se entregar à depressão, ao saudosismo, porque eles não enxergam propósito algum naquele tempo difícil que eles estão vivendo. Mas Deus, que é um Deus que não larga os seus filhos, que não abandona os seus filhos, mas que muitas vezes conduz os seus filhos a um tempo difícil para ajustar seus filhos à sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus se compadece da angústia do seu povo, porque Ele vê um povo agora desanimado, vê um povo triste, um povo que não tem mais esperança no futuro, um povo que não está mais querendo adorar, um povo que não está mais querendo cantar. Aí sabe o que Deus faz? Deus vai mandar uma carta ao seu povo. E eu quero que você entenda muito hoje, e creia muito, que essa carta que Deus levou para o seu povo lá em Babilônia, ela é muito real para mim e para você. E de fato eu quero que você continue nesse texto comigo, e que nessa noite você encare essa mesma carta como uma carta de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar como seria bom num tempo difícil, num tempo mais difícil que você possa estar passando, você receber uma carta, um e-mail ou um WhatsApp do seu Deus, dizendo: eu estou aqui, calma o coração. Aí Deus manda uma carta, porque deixa eu dizer uma coisa, em resposta à angústia do seu povo, Deus fala com o seu povo. É por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque muitas vezes a gente está dando uma de forte, e parece que nada acontece, mas quando a gente dobra os nossos joelhos e lágrimas e diz: Senhor, eu não aguento mais, aí Deus se revela e se manifesta em nós. Tem alguém precisando de resposta de Deus aqui? Deixa eu lhe dizer, Deus se compadece do teu coração sincero, Deus se compadece das tuas lágrimas. A Bíblia diz que Deus pega de fato as nossas lágrimas, numa linguagem figurada, coloca no odre e são levadas ao trono de Deus. Essa angústia vai passar, Deus sabe o que você está passando, esse tempo de choro vai passar, Deus sabe o que você está passando, Deus não virou as costas para o teu sofrimento, muito menos te largou. Deus sabe, mas Ele sabe a hora que Ele vai agir. Então o povo desanimado, sem fé, não tem mais expectativa na promessa, não enxerga a possibilidade do milagre acontecer, triste. Deus chama o Jeremias: levanta daí, cara, eu vou ditar uma carta, você escreve, porque eu preciso mandar uma carta para o meu povo, porque o meu povo está desanimando, e eu preciso do meu povo firme e forte. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa noite é noite de uma carta de Deus para a tua vida, que estava quase desanimando, quase abrindo mão, e Deus falou negativo. 31 de janeiro de 2021, eu vou falar com você para você segurar mais um pouco, para você não desanimar agora, porque é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do futuro. Você que se esqueceu, eu te lembro hoje, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente. Deus não mudou. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que pode realizar o milagre na tua história. Deus não mudou, nele não há mudança. Aí Deus manda uma carta para o povo. A essência da carta, a mensagem principal da carta:
Se a gente pudesse resumir a carta de Deus para aquele povo que estava passando um tempo difícil, seria Deus dizendo para eles: acalma o coração, há um propósito nisso. Cara, difícil é a gente se submeter a isso. Estamos num tempo difícil, talvez passando por uma luta, um momento muito difícil. E a resposta, Jânio, o que a gente espera de Deus é: eu te tiro da prova hoje, eu resolvo hoje. É a resposta que a gente quer. Mas sabe o que Deus fala? Sustenta mais um pouco, porque eu tenho um propósito nisso que você está passando. Lembra do carro? Para viajar, tem que passar na oficina. Porque se não passar, possa ser que o teu carro não consiga chegar no teu destino. Para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, tem que passar pelo tempo de ajustamento. Porque se não passar, quem sabe você não consegue chegar lá. Mas Deus quer tanto que você chegue, que Ele resolveu parar alguns dias, meses ou anos da tua vida, para ajustar você, aquilo que Ele quer fazer em você, para que você de fato chegue aonde Ele sonhou e aonde Ele planejou. Então cadê você que aceita o tempo de ajustamento de Deus? Deus está respondendo à tua angústia nessa noite, dizendo: eu tenho um propósito. Esse é o segredo. Deus tem um propósito nesse tempo. E qual é o propósito? Nos ajustar. Então eu quero contar para vocês algumas coisas que nós temos que ajustar na nossa vida para chegarmos a viver as promessas de Deus em nós. A primeira coisa que nós temos que fazer um ajuste é fazer um ajuste de perspectiva. Precisamos ajustar a nossa perspectiva. Perspectiva é o ângulo pelo qual você está olhando algo. Perspectiva é o ângulo pelo qual você está olhando para algo. E muitas vezes, para chegarmos no nosso destino final, na realização da promessa, na solução do problema, no milagre, nós temos que ajustar a perspectiva, a forma como nós olhamos para algo que está acontecendo. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4 do texto que nós lemos: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu levei vocês para o cativeiro. Deus começa logo a carta dizendo isso: eu estou escrevendo para vocês e eu estou dizendo, foi eu quem levei vocês para o cativeiro. Aí acabou com tudo. Porque a nossa esperança era que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos tirasse daquilo. Porque a gente entendia que aquilo era a maior luta da nossa vida, mas Deus responde dizendo: olha, eu levei vocês para aí. E agora? Agora a gente precisa entender alguma coisa. E o que a gente precisa entender é que mais importante do que onde estamos é quem nos levou para lá. Mais importante de onde você está é quem te conduziu até onde você chegou até agora. Deus falou: eu levei vocês. É a mesma coisa de Jesus quando foi levado ao deserto. A Bíblia diz: o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ninguém quer ir para o deserto, mas o Espírito levou Jesus ao deserto. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você ainda aceita ser levado por Deus, mesmo que seja para o deserto, mesmo que seja para um momento difícil? Você ainda aceita ser levado para a oficina de Jesus, para ser apertado um pouco, para ter uma manutenção, ter um tempo de ajuste? Você ainda aceita perder alguns dias ou alguns meses para ir para a oficina de Jesus, para Ele te preparar e te fortalecer para aquilo que você precisa estar preparado e fortalecido para viver daqui a pouco? Você ainda aceita viver? Deus começa a carta dizendo: olha, acalma o coração, porque eu coloquei vocês aí. Mas sabe qual é o lado bom de escutar que Deus nos levou a algum lugar? É porque todas as vezes que Deus te leva a algum lugar, Ele assume a responsabilidade de cuidar da tua vida e cuidar da tua história. É por isso que todas
todas as vezes que eu estou no deserto, mas Deus me levou, não me falta pão, não me falta água, não me falta o que vestir, não me falta o que comer, porque sempre que Deus te levar, Ele assume a responsabilidade. Deus nunca te levará a um deserto e te largará lá. Se Ele te levou, Ele fica com você até você sair desse deserto. Deixa eu lhe pegar uma palavra para você que está passando por um tempo difícil. Está difícil, mas Deus está com você. Está difícil, mas Ele está no controle. Está difícil, mas o mesmo que entrou com você sairá e te levará a viver o melhor dEle na tua vida. Sempre que Deus te levar, Ele assume a responsabilidade. Sabe qual é o lado bom de você escutar que Deus te levou? É porque você não se sente mais na mão dos homens. Estou enfermo, não estou na mão de médico, porque foi Deus que permitiu isso aqui. Foi Deus que me levou, não estou na mão de médico, estou na mão do Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que me conduziu à justiça, não estou na mão de juiz, não estou na mão de advogado, estou na mão do Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que me levou para esse emprego, não estou na mão do meu patrão, estou na mão do Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que Deus me tirou do emprego, não estou na mão do governo, estou na mão do Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o lado bom de você escutar que Deus te levou a esse tempo difícil? É que você está na mão do Todo-Poderoso, e a hora que Ele quiser, Ele te tira desse tempo difícil. Não se sinta na mão dos homens. O tempo é difícil, mas no nome de Jesus, muda a sua forma de enxergar. Não enxergue mais como um tempo que não tem saída. Não enxergue mais como você está na mão de um homem. Não enxergue mais como está na mão de homens, não. Quando você olhar para esse tempo difícil, saiba que Deus te levou lá e Ele está do seu lado. Comece a enxergar diferente a partir de hoje. Comece a enxergar falando assim: está difícil hoje, mas possa ser que amanhã o dia amanheça totalmente diferente. Deus brade do céu e me tire dessa história. Sabe o que Deus está dizendo? Não olha mais com olhar de pessimismo, olhar de vitimismo. Olhe, porque Deus está com você, e diga para essa luta: maior é o que está comigo, maior é o meu Deus. Não importa onde você está, mas quem te levou até aí. Se prepara, porque antes de Deus realizar os seus sonhos, Deus está interessado em te fazer quem Ele quer que você seja. É por isso que Ele te leva a esse tempo de ajustamento, porque você ainda não está pronto do jeito que Ele quer que você esteja para viver o que Ele quer que você viva. Você ainda não está pronto para ser aquilo que Deus quer que você seja, para você viver aquilo que Ele quer que você viva. É por isso que Ele te levou para a oficina, para a olaria do oleiro Jesus, para te ajustar mais um pouquinho, porque você estava olhando de uma forma diferente, mas Papai do Céu te trouxe aqui, para a partir de hoje você olhar para esse problema, olhar para essa dificuldade, olhar para esse sonho e dizer: Deus vai me dar vitória. É possível sim, porque Deus está comigo. Então, primeiro ajuste a forma como você enxerga. Segundo ajuste, faça um ajuste de atitude. Porque olha o cenário. O povo estava bem em Jerusalém, mas Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse, tirasse o povo, levasse para a Babilônia cativo. Levasse para a Babilônia cativo. Aí, o povo está cativo na Babilônia, não vê nada acontecer, porque Deus tinha dado uma promessa: 70 anos é 70 anos, vão passar 70 anos aí. Aí o povo começa a desanimar, começa a ficar triste, não quer mais cantar, não quer mais adorar, o povo não quer fazer mais nada. Aí Deus manda essa carta. Aí imagine todo mundo lá tristezinho, amargurado, querendo fazer mais nada, querendo largar a vida, fazer tudo, porque estão em outro lugar. Aí Deus, quando manda a carta, sabe o que Deus escreve na carta? Levanta daí agora e vai fazer alguma coisa. Olha o que diz no versículo 5 a 7. No versículo 5 a 7, olha Deus falando para eles: acorda, constrói casas, habite nas casas, promovam casamentos, multiplicai, crescei.
ore pela paz da cidade, levanta daí, vai construir casa, vai fazer alguma coisa. O povo estava tudo tristezinho, não estava querendo fazer nada, e na esperança de Deus falar assim: ô meus filhos, eu vou tirar você desse tempo difícil. Mas Deus não, porque quando Deus nos leva para um tempo de ajustamento, Ele vai até o fim. Não adianta querer sair antes da olaria, porque não sai, vai ficar lá até sair prontinho para aquilo que Deus quer que você viva. É por isso que Deus falou: olha, eu prometi 70 anos aí, vão ficar 70 anos, então para de besteira e vai começar a construir casa, vai casar, dar seus filhos em casamento, suas filhas em casamento, mude a atitude que você está, e é isso que Deus está falando para você: ajuste a forma como você está reagindo, se ajuste, cara. Porque num contexto, olha o que acontece, esse contexto é contemporâneo do contexto de Daniel. Do povo que foi levado exilado, cativo, foi justamente o tal de Daniel que tu conhece. Agora, se você ler a história de Daniel, você não vai ver um cara amargurado no canto, chorando da vida, não. Você vai ver um cara que vai crescer, e daqui a pouco ele vai ser uma das maiores autoridades da Babilônia. O cara foi levado cativo, tinha tudo para dar errado, mas o cara resolveu levantar e fazer alguma coisa, começou a orar 3 vezes ao dia, e Deus foi prosperando o cara, Deus foi enriquecendo o cara, foi colocando o cara numa posição alta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, está difícil, não é o que você queria, não é o que você quer, mas Deus te levou até aí, e Ele tem um propósito aí onde você está. Então levanta da cadeira e vá fazer alguma coisa, corra atrás do prejuízo. Você não está onde queria, mas tem muita coisa que você pode fazer. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Mude a atitude, ajuste a forma como você enxerga, ajuste aquilo que você está fazendo, porque sabe que o Salmo 137, ele conta exatamente esse tempo do texto que nós lemos. Aí olha, o Salmo 137 foi escrito justamente nesse contexto. Aí olha o povo de Deus, cativo na Babilônia, que antes escreviam salmos dizendo: tu és o meu refúgio e fortaleza, tu és o meu Deus todo-poderoso. Olha o que eles vão escrever no Salmo 137: junto aos rios da Babilônia, ali nós assentamos, choramos quando lembramos de Sião, pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção, e aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai uma das canções. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Olha o que eles estão dizendo: a gente só senta e chora. Aí vem as outras pessoas e fala: cadê a alegria de vocês? Cante uma canção que vocês cantavam antes. Aí eles respondem: como nós podemos cantar uma canção na situação que nós estamos? Quantos Salmos 137 nós temos escrito na nossa história? Na minha e na sua vida. Cadê os salmos que a gente olha e fala: só o Senhor é Deus? Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Deus é meu refúgio e fortaleza. Cadê esses salmos na tua história? Os salmos que nós estamos escrevendo, parece que é só esse salmo. Nós sentamos e choramos, nos lembramos de quem nós éramos, e as pessoas perguntam: cadê sua alegria? Cadê você que cantava na igreja? Cadê você que adorava? Por que tem essa lágrima no rosto? Cadê o sorriso? E a nossa resposta parece que é: como eu posso cantar nesse tempo difícil que eu estou passando? Como eu posso adorar nessa luta que eu estou passando? Mas Deus está dizendo que Ele ainda é o Deus do monte, que você pode olhar que virá o socorro. Deus ainda está dizendo que Ele é refúgio e fortaleza para você, mas você precisa mudar a tua atitude, parar de chorar e começar a cantar, começar a adorar. É assim que Deus espera que você reaja. Faça um ajuste de visão, faça um ajuste de atitude. Terceiro, faça um ajuste de sintonia. Olha o que diz no versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas e adivinhadores que estão no meio de vós,
nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Sabe qual é um ajuste que a gente precisa fazer aqui? Um ajuste de sintonia. Cuidado com quem você está escutando. Porque possa ser que nesse tempo, poucas pessoas se aproximem de você com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, com uma palavra de refúgio, mas talvez muitos se aproximem com catástrofes, com tragédias. São os profetas do caos. Não vai dar certo não, não é para você, você não tem nem chance, esse ano acabou, esse ano não dá mais, pensa na próxima, não dá. Sabe o que Deus está dizendo? Para de dar ouvidos para isso. Deus está falando para o povo de Israel, porque o povo de Israel cresceu escutando as promessas de Deus, dizendo: vocês são o meu povo, eu vou prosperar vocês, eu vou enriquecer vocês, vocês vão conquistar. Mas quando eles chegam na Babilônia, eles começam a escutar qualquer um, e a Bíblia está dizendo: falsos profetas chegaram. No capítulo 28 de Jeremias que nós lemos, a Bíblia diz que surge um cara chamado Ananias. Deus, quando levou o povo para a Babilônia, Deus falou: 70 anos vocês vão ficar aqui. O falso profeta Ananias chega e fala: olha, vocês vão ficar só 2, falso profeta. Deixa eu dizer uma coisa, cuidado com quem você está escutando. Fecha os teus ouvidos, cara, para essas palavras pessimistas, esse balde de água fria que estão jogando sobre você, e começa a dar ouvidos para as boas promessas que Deus falou. Eu não quero saber se não vai ter concurso esse ano, se a economia vai cair, eu não quero saber se a doença não tem cura, eu quero saber daquilo que Deus falou que ia fazer, eu quero saber que meu Deus falou que ia me aprovar, Deus falou que ia me dar, Deus falou que eu ia conquistar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, fecha os teus ouvidos para esses profetas do caos e abre os teus ouvidos para as boas promessas de Deus, porque eu tenho uma notícia. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, fiel é quem fez a promessa, tá? Fiel é quem fez a promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que a palavra de Deus para mim e para você é como âncora, porque Deus não pode mentir. Se Deus lhe disse, é verdade, vai acontecer, ainda que o mundo todo diga que não. É nessas palavras que você tem que se agarrar. Quando alguém chegar e bater na tua porta e vai dizer: olha, desiste, porque não dá para você, bate a porta e diga: eu acredito, porque Deus disse que ia dar. É tempo de cumprimento de Deus. Deus me incomoda para dizer para alguém aqui: você não está atrasado, a tua vida está ajustada ao relógio do tempo de Deus. E Deus manda frisar para alguém aqui: ainda é tempo de milagre, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Fiel é quem te prometeu. Creia nisso, escute isso, renove isso. Nem que para isso, acorde todos os dias, dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus me prometeu, Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Fiel é quem fez a promessa. Mas a minha segunda-feira não foi boa, mas Deus é fiel, Ele está no trono, Ele está no controle, Ele vai fazer. Mas minha terça-feira não foi boa, mas Ele está no trono, Ele está no controle, Ele me prometeu, Ele vai fazer. Mas já passou janeiro, mas Ele continua no trono, Ele continua no controle, Ele vai fazer. 2020 não aconteceu nada, mas Ele continua no controle, Ele continua no trono, Ele vai fazer. Cuidado com quem você escuta. Cuidado com quem você escuta. Feche os ouvidos para isso. Se abra para as promessas de Deus. Faça um ajuste de visão. Faça um ajuste de atitudes. Faça um ajuste de ouvir a voz de Deus. E quarto, já que você está na oficina, já que você se submeteu a esse tempo de ajustamento de Deus, já que estava difícil demais e você resolveu se submeter a esse tempo de tratamento, aproveita que está lá e faça também um ajuste de confiança, porque nós precisamos ajustar a nossa fé por muitas vezes.
para não acontecer o que aconteceu com esse povo. Porque o povo escutou que Deus fez grandes milagres, e escutava que Deus faria grandes milagres, mas o povo, o que ele vê é diferente do que ele escuta. Aí a fé vai bambeando. E muitas vezes isso acontece com você, acontece comigo, porque a gente não vê algo se movendo, a gente não vê algo acontecendo, a nossa fé dá uma desequilibrada. Aí às vezes Papai do Céu tem que levar a gente lá na oficina, para ajustar um pouco a nossa confiança. Quando a gente vê o ministério de Jesus na terra, a gente vê por diversas vezes Jesus promovendo esse tipo de ajuste. Certa vez um pai leva um filho para que Jesus o curasse. O pai leva o filho e fala: olha Jesus, eu levei nos seus discípulos, eles não fizeram nada, mas estou dizendo aqui, estou levando para o Senhor, porque o Senhor pode. Se tu podes, cura o meu filho. Aí Jesus vai fazer um ajuste de fé na vida daquele pai. Jesus vai dizer assim: eu posso, você crê? Se Jesus dissesse isso para mim e para você hoje, seja qual for o teu problema, dificuldade, sonho, projeto de vida, e você chegasse para Deus e falasse: Deus, faz. E Deus falasse assim: eu faço. Mas você crê que eu posso fazer? Você de fato acredita? É possível de fato? Você fala da boca para fora ou você realmente crê? Porque fé, igreja, não é vista. Fé não é enxergar. Fé é justamente o firmamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, se você não está vendo sinal algum de que Deus pode fazer alguma coisa, se você não está vendo sinal algum de que Deus pode realizar um milagre, se você não está vendo sinal algum de que Deus pode fazer isso na sua vida, você está exatamente no ponto de exercitar a sua fé. Porque a fé é exercitada no momento onde você não consegue enxergar nada. Então, se você está nesse tempo, entenda como essa palavra como um cuidado tão grande de Deus para você. Porque se você não está enxergando possibilidade, você está no momento certo de ajustar sua confiança em Deus. Porque a gente não confia naquilo que a gente vê, a gente confia no Deus Todo-Poderoso, um Deus que não precisa de tratamento de homem, que não precisa de homem fazer isso, não obedece sequer o tempo do homem. Você pode dormir hoje de um jeito e acordar de um jeito totalmente diferente. Você pode dormir hoje desempregado e acordar empregado. Pode dormir doente e acordar curado. Porque Deus não obedece protocolos humanos. Quando Deus quiser, Deus faz. Quando Deus quiser, Deus cura. Quando Deus quiser aprovar, Ele aprova. Quando Deus quiser dar a casa, Ele dá. Quando Deus quiser dar o carro, Ele dá. Deus não precisa de protocolos humanos. Deus não precisa que você passe 4 anos esperando. Deus, a hora que Ele quiser, Ele faz. Mas a pergunta é: você crê? Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti. Às vezes você não vai conseguir entender a rota. Às vezes você não vai conseguir entender a rota. Mas creia, no final vai dar tudo certo. Você não consegue entender a rota agora. Você não consegue entender porque que talvez Deus te levou pelo caminho mais difícil. Você não entende isso. Mas no versículo 11 do texto que nós lemos, sabe o que Deus diz na carta? Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, e são pensamentos de paz e não é de mal, é para dar o fim que vocês esperam. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele sonho, aquele projeto, aquela cura, é isso que Deus tem para você. Não, deixa eu lhe dizer uma coisa: ainda que não entenda a rota, ainda que não entenda o caminho, no final você vai chegar aonde você projetou, porque é Deus quem está te levando. Ainda que você não entenda alguns capítulos tristes da sua história, alguns capítulos tristes, mas na minha e na sua vida,
Deus ter escrito alguns capítulos tristes, não quer dizer que o final será triste. Às vezes Deus colocou na nossa história uns capítulos tristes de lágrimas, para nos ajustar à vontade dEle. Mas eu quero ser profeta de Deus e profetizar para você: no final vai dar tudo certo, tá? No final você vai chegar sim, tá? No final você vai ser o alaxei e andar abaixai. Alguém recebe essa palavra? No final vai ficar tudo bem. No final vai ficar tudo bem, meu irmão. E a Bíblia diz: olha, não é bom que você diga: as coisas passadas eram melhores que essa. Não, meu irmão. O fim das coisas será melhor do que o início, diz o Senhor. Vem um tempo bom para a tua história aí. Deus está cuidando de você. Entender, Deus está cuidando de você. Aqui eu termino dizendo a você que você precisa ter um ajuste de visão para vencer os dias difíceis. Você precisa saber enxergar a situação, não do ângulo do homem, mas do ângulo de Deus. Você precisa ter um ajuste também de atitudes. Saber que ainda que você não esteja vivendo o melhor tempo da sua vida, há alguma coisa que você precisa fazer. Você precisa ter um ajuste de sintonia, de escutar a voz de Deus e não escutar os profetas do caos. Você precisa ter um ajuste de confiança e crer em Deus, mesmo quando tudo diga não. Por fim, talvez no versículo 12, nós vemos aqui o principal dos ajustes. Principal dos ajustes. O versículo 12 diz: então me invocarei, ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vós buscar-me-ei e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. O último, e eu posso dizer que na minha visão mais importante de todos os ajustes que você precisa fazer na sua vida para vencer os dias difíceis, é o ajuste de prioridade. É um ajuste de prioridades. Porque Deus, quando escreve a carta ao povo, Deus fala: olha, eu coloquei vocês aí, não escute os falsos profetas. Eu disse que com 70 anos eu tiro vocês daí, eu vou tirar. Eu tenho bons planos para vocês. Deus fala tudo isso, mas no final Deus dá a conclusão de Deus é: mas sabe por que eu fiz tudo isso com vocês? Porque vocês não estavam me buscando com todo o coração. O coração de vocês não estava mais comigo. Vocês amaram tanto as bênçãos, amaram tanto as promessas, que deixaram a mim por elas. Aí Deus promoveu esse tempo de cativeiro para ajustar o povo a um ajuste de prioridade. Precisamos voltar a priorizar o Senhor. Precisamos voltar a priorizar o Senhor. Precisamos voltar a invocar o nome do Senhor. Precisamos voltar a buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Não podemos mais dividir a Deus com o nosso sonho, com o nosso projeto. Não podemos mais ir para o joelho e só pedir e parar de se relacionar com Ele. Não podemos mais, meus irmãos, nós precisamos nos ajustar. E o principal dos ajustes que Deus quer fazer com a gente é um ajuste de prioridade. Porque quem orava já não ora mais. Quem lia a Bíblia parece que não lê mais. Aquele que adorava não adora mais. Aí Deus fala: não, está errado. Eu vou levar vocês para a oficina. Eu vou ajustar vocês, para que vocês, quando voltarem, me busquem de todo o coração de vocês. Posso te dar um conselho? Seja mais forte do que a bênção que você está pedindo. Seja mais forte do que a bênção que Deus está, do que a bênção que você está pedindo a Deus. Para que, se a bênção não vir, você não largue a Deus. Seja mais forte do que o milagre que você está esperando. Seja mais forte do que essa bênção.
Se posicione com quem tem fé, firmado em Deus. Firmado em Deus, firmado em Deus, que não vai se abalar, ainda que Deus diga sim ou diga não. Você é mais forte do que essa bênção. Você não precisa dessa bênção para amar a Deus. Com bênção ou sem bênção, você tem que adorar, você tem que cantar, você tem que exaltar, porque sabe o que a Bíblia diz? Se eu e você esperamos a Deus só nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos entender que não precisamos de carro, não precisamos de casa, quiçá não precisamos nem de saúde, porque o mais importante é estarmos unidos com Ele, porque um dia Ele aparecerá nas nuvens ao som da trombeta e vão dizer: vinde benditos de meu Pai. Aí não importa a conta bancária, não importa o carro, não importa diploma, não importa. O que vai importar, o que importa é se você buscava Ele de todo o coração, é se você invocava Ele de todo o coração. O que importa é se você parou ou não de adorar quando a bênção não chegou. Você pode ficar de pé, eu vou concluir. Glória a Deus. Deus está nessa casa, igreja. Deus está nessa casa. É tempo de ajustamento, viu? Deus preparou esse tempo, não foi para te largar sozinho, não é para morrer não, é para te ajustar, porque vem coisa boa por aí, vem coisa grande, Deus está lhe preparando. Você pode tirar 30 segundos de adoração a esse Deus. Você pode tirar 30 segundos de adoração a Ele. Você pode adorá-lo. Mas o principal dos ajustes é você voltar para o Senhor. O principal dos ajustes é o teu coração estar com o Senhor. Não adianta ter atitude, não adianta enxergar de uma forma diferente se o teu coração não está nele, se ele não é o mais importante. Esse é o primeiro ajuste que nós precisamos fazer, é voltar o nosso coração ao Senhor. Antes de fazermos uma outra oração, eu quero perguntar: cadê você que entrou aqui hoje e essa palavra tocou o teu coração e você precisa fazer um ajuste de aliança com Deus? Cadê você que deixou a vida levar, saiu fora dos caminhos, mas sabe onde Deus vai te levar, mas sabe que para isso precisa de um ajuste de aliança? Cadê você que quer se aliançar com Cristo? Eu quero que você levante sua mão bem alto. Tem alguém que quer renovar sua aliança com Jesus aqui hoje? Tem alguém que quer renovar sua aliança com Jesus? Eis aqui a oportunidade de um tempo novo na sua vida. Há alguém? Se tem, levante sua mão. Se não tem, eu quero que a igreja olhe para mim. Qual é o ajuste que você tem que fazer hoje? A palavra nos exorta a dizer: não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O que foi pregado nessa noite não foi palavra do Jameson. Pregado nessa noite, a igreja noiva do Cordeiro, foi palavra de Deus. Foi carta de Deus como resposta a corações aqui hoje. Foi carta de Deus como resposta a corações aqui hoje. Qual é o ajuste que você tem que fazer na sua vida hoje? Será que você era aquele que estava olhando sempre com um olhar de pessimismo, sempre com um olhar de vitimismo? As palavras que saíam da sua boca eram: não vai dar certo, não vou conseguir, não vou chegar. É você? Deus está lhe dizendo: mude a sua forma de enxergar e comece a enxergar Deus no trono, no controle da tua vida. Cadê você?
estava parado, estagnado, dizendo, não era o que eu queria. Mas Deus está dizendo, toma uma atitude hoje. Cadê você? O senhor estava dando ouvido às palavras do mal, mas a partir de hoje você vai se lembrar das promessas que Deus te fez. Cadê você que a fé balançou? Mas hoje você não precisa ver para crer que Deus vai realizar isso na tua vida. E cadê você